Olá para você, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Entre Cidades Entrevista. Lembrando que toda segunda-feira às 8 da noite a gente tem uma entrevista quentinha, saindo do forno, com as pessoas que são destaque nessa região tão importante do estado de São Paulo. E você é sempre o nosso convidado. A nossa entrevista de hoje promete, então você já curte, compartilha e manda para o seu amigo essa entrevista, porque ele também vai gostar. Vou falar um pouquinho da nossa entrevistada. Sabe aqueles sonhos de criança? Geralmente as meninas querem ser bailarinas, os meninos querem ser astronautas. Com ela foi diferente. Ela queria ser professora e ajudar as pessoas. É por isso que eu digo, cuidado com o que você pede, porque tudo aquilo que você pede tem muita força. Hoje ela faz o quê? Ajuda as pessoas e é professora. Ela é professora universitária, tem mestrado em educação sexual para profissionais do sexo, está terminando doutorado, onde o foco é a pesquisa na trajetória de mulheres líderes na educação. Além de tudo isso, ela é psicóloga clínica, tem um consultório super gostoso, atrativo, é colunista da rádio CBN, uma tia babona e também dona de um sorriso super doce. A nossa convidada de hoje é Mônica Soares, a quem eu tenho o prazer de receber aqui. Muito obrigado, Mônica. Muito bom estar aqui, né, com você, Fer. Eu acho que eu não me sinto assim entrevistada, né? Eu acho que desde a nossa primeira entrevista, do nosso primeiro contato, eu me sinto conversando com um amigo. E eu acho que esse é o diferencial seu como profissional. Então é muito bom estar aqui, é muito bom estar aqui conversando com a nossa região aqui, que é uma região tão querida, tão especial, né? Meu pai era de Palestina. Minha mãe, né, a família da minha mãe está aqui em Rio Preto desde o século passado aí, desde quando a cidade começou. Então, falar com a região toda é especial para mim. É um prazer muito grande, né? Só para matar a curiosidade das pessoas, eu conheci a Mônica fazendo uma entrevista no antigo IELAR, onde hoje é Valquírias, né? Ela fez parte de todo aquele processo. Então, Mônica é muito especial. Uma história bonita, um dos capítulos bonitos aí da história, do livro da história da minha vida. Um capítulo bonito, importante e que ainda faz parte, né, da minha história. Ô Mônica, de onde surgiu essa vontade de ajudar as pessoas e ser professora? Eu me lembro que eu era, né, criança, eu sempre gostei de ensinar, eu estudava ensinando. Né? Era aquela que juntava o grupinho e eu era a professora do grupinho, assim, desde muito jovenzinha mesmo, desde o fundamental. Aí no ensino médio também gostava de estudar assim, na graduação aí eu realmente estudava assim, fui monitora, né, de disciplina, então eu estudava dando aula, então eu sempre gostei de dar aula, de falar em público. E a parte de ajudar as pessoas, eu acho que assim, meus pais, né, tanto meu pai quanto minha mãe, né, meu pai, ele era maçom e foi venerável de uma loja antiga, maçônica aqui em Rio Preto, e enfim, participava muito de eventos solidários, né, participava das festas que tem até hoje, festa da pizza, para ajudar o Instituto dos Cegos, até um beijo aí para o tio Romiro do Instituto dos Cegos, para ajudar o FUBEIAS, que na época até quem cuidava era o seu João do Polifoto. Olha, se começar a falar coisa antiga de Rio Preto. Ela conhece muita gente. E quem cuidava aí dessas instituições era o pessoal lá que eram amigos do meu pai. E ele sempre levou eu e minha irmã, né, pequenininha, ele já levava a gente para essas festas e a gente não ia só para brincar ou para participar da festa, para aproveitar a festa, a gente ia para trabalhar, ele colocava a gente para ajudar, olha que legal, né, e ele colocava a gente ali para ajudar na festa. Eu me lembro de eu um pouquinho já maiorzinha, pré-adolescente, eu ajudava a vender ficha na festa da pizza, eu ajudava a preparar, montar as pizzas e tal, no Instituto do Cego a mesma coisa, e eu acho que isso despertou em mim essa coisa do ajudar o próximo, né? Essa coisa de realmente querer mudar. E a minha geração ouviu muito que a gente ia ser a geração que ia ser o futuro do país, né? Que nós iríamos mudar, que a gente era o futuro da nação. Foi um momento histórico ali no país, né, da primeira eleição, da eleição do Collor, por aí vocês já vão tendo ideia da minha idade, né? Mas assim, né, eu peguei essa infância da década de 80 e 90, então eu acho que, por um lado, eu trazia para mim essa ideia de que se eu queria um Brasil melhor, um mundo melhor, aí depois eu fui entender que, na verdade, o que eu tinha que lutar era para ter uma cidade melhor, uma rua melhor, um bairro melhor, né,
pudesse dar a melhor aula para os meus alunos, mas assim, naquele momento de infância eu entendia que para ter um mundo melhor, quem ia ter que fazer algo melhor era eu. E isso só foi se fortalecendo com a minha história, né? Ao longo da minha vida, isso foi se tornando cada vez mais real e mais certo dentro de mim, né? Que se eu quero um mundo diferente, se eu quero pessoas diferentes, se eu quero uma vida diferente, se eu quero uma cidade diferente, sou eu que tenho que fazer, eu não tenho que esperar dos outros. E eu acho que eu incorporei isso para minha vida. E aí eu fui buscar uma profissão que eu pudesse fazer isso. E como psicóloga, logo que você se formou, qual foi o seu primeiro trabalho? Como é que foi um pouco dessa trajetória? Eu fui trabalhar com educação, né? Eu fui trabalhar numa escola, em várias escolas, na verdade, aqui em Rio Preto, eu trabalhava simultaneamente, e eu já de cara entrei num projeto que era um projeto que abria as escolas no final de semana, que era a Escola da Família. Então, assim, eu já estou vendo desde cedo essa coisa da educação e entendendo a educação como a única possibilidade de mudança. Eu acredito nisso, né? A educação e social é a única coisa que pode, de fato, mudar a vida das pessoas. Eu não acredito em outra forma. E aí eu fui trabalhar nessa educação e nessa área social, estava feliz, assim, no sentido de satisfação pessoal, de realização pessoal, estava conseguindo fazer o estudo. Nesse momento eu fui fazer minha pós em sexualidade, né, porque eu também sou sexóloga, e aí eu fui fazer a pós em sexualidade porque já naquela época, 20 anos atrás, eu percebia que existia toda uma questão da sexualidade importante na vida dessas pessoas, né, das pessoas que eu tinha que cuidar. E nesse momento, Fer, aconteceu uma questão familiar bastante séria, que foi quando meu pai faleceu. Né? Meu pai faleceu com 50 anos, né? Muito jovem, foi uma morte precoce e repentina, né? Ele teve um AVC quando ele tem esse AVC, eu sendo a filha mais velha, nesse momento caiu em mim aquela responsabilidade de filha mais velha, e aí eu falei, olha, por enquanto meu sonho fica paradinho aqui, e eu quero trabalhar com algo que eu realmente consiga ter uma rentabilidade financeira melhor, né? Porque desde aquela época tem melhorado um pouco, mas ainda a gente sabe que a área da educação e a área social são áreas muito precárias no Brasil, infelizmente, né? Paga-se muito mal para os profissionais. Exatamente. Financeiramente, os recursos assim são parcos, a gente sabe disso, não são recursos muito... as pessoas às vezes acham, tem muita verba para educação. Na verdade, na prática não é assim, né? A gente sabe que é pouco. Então, eu falei, preciso ir para uma área mais rentável. E na psicologia, naquele momento, estava surgindo uma área que hoje, né, as pessoas na época falavam, olha, vai ser o futuro. E hoje é uma área comum, que é a gestão de pessoas, os recursos humanos. Na minha época era o RH ainda. E aí eu me embrenhei no RH, porque pagava melhor. E aí eu fui trabalhar em grandes empresas, trabalhei em empresas grandes, construtoras grandes, consultorias fortes aqui do Brasil. E com isso eu conheci o Brasil inteiro, Fer. Eu fui trabalhar com RH, eu fui trabalhar em obra, inclusive no Pará, no interior do Pará, uma cidade que hoje tem no mapa, viu, gente? Mas antes não tinha, que era Orilândia do Norte, nem existia no mapa essa cidade. Então eu fui trabalhar em Orilândia do Norte, não tinha muita escolha, né, assim, e foi muito bom, porque lá eu entendi mais fortemente o quanto que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que trabalham muito, né, ainda tem uma vida tão dura e tão sofrida. Então lá eu vi realmente as coisas que a gente ouve, né, de meninas de 12, 13 anos se prostituindo. Lá eu vi pessoas assim trabalhando como empregado, funcionário doméstico, realmente numa condição muito próxima a uma escravidão, né, para ganhar casa e comida, e foi muito doloroso ver tudo isso. E aí eu volto aqui para nossa região, fui morar em Barretos, né, trabalhar num frigorífico grande lá, e acabei indo parar no Hospital do Câncer como RH. E aí eu comecei a voltar para o social, que sempre foi minha paixão. Que hoje é o Hospital do Amor, né? É o Hospital do Amor. E aí fui trabalhar no Hospital do Amor como RH. E foi uma experiência incrível, porque eu entendi o que era realmente urgente numa vida. As pessoas às vezes têm uma noção de urgente muito equivocada.
né, do que é importante, o que é urgente. E lá eu fui entendendo isso e toda a humanização do hospital. E nesse processo de trabalhar com outras pessoas, a gente sempre acha que vai para ajudar, mas na verdade quem é ajudado é a gente. Exatamente. E lá eu acabei me encontrando e encontrando a Mônica, a Moniquinha, essa que você falou do começo da entrevista. E aí eu falei, olha, eu quero trabalhar com isso, não quero mais ser RH, não quero mandar ninguém embora, apesar que é a empresa que manda, mas eu não quero ter que ir lá dar essa notícia, não quero ter que fazer entrevista de emprego e uma pessoa tão legal e não contratar porque só tem uma vaga. Eu quero voltar a fazer coisas que eu amo, que é a educação e o social. E aí eu larguei meio que tudo, joguei tudo pronto, todo mundo acho que achou que eu tinha... né, enlouquecido, né? Porque eu estava num momento de carreira muito bacana. E aí eu voltei para Rio Preto e fui trabalhar como professora na faculdade, em uma das faculdades aqui da cidade. E dando aula nessa faculdade eu tinha uma aluna, que era uma aluna muito querida, e essa aluna falou para mim que precisava contratar uma estagiária. Eu falei, olha, mas tem que ser estagiária? Ela falou, olha, não, o salário é muito ruim. Então, assim, eu não tenho nem coragem de oferecer para um profissional, mas se fosse profissional seria até melhor, mas a pessoa vai trabalhar com monitor no começo. O monitor é cuidar de criança. E eu aceitei, falei, pode ser eu. A Amanda falou, né, a Amanda querida das Alquírias, virou, né, que na época ia lá e falou, ó, jura que você vem? Eu falei, eu vou. Para cuidar de criança? Eu falei, sim. E eu vou fazer meu mestrado. Ela falou, mas e como é que você vai ficar de salário? Eu falei, não, do salário deixa que né, a força maior provém. Eu nunca vou ter nem mais nem menos do que eu preciso. E isso eu acredito mesmo. Eu nunca tenho nem mais nem menos do que eu preciso. Nunca tive. E foi especial mesmo. Aí eu comecei lá como monitora, cuidando de criança, fazendo tarefa junto. Isso com quase 20 anos de profissão, né? Eu já estava por aí, eu já estava com uns 15 anos de formada. E me dediquei e juntas a gente foi construindo muita coisa. Era o IELAR, como você falou, o IELAR fechou, passamos por toda aquela situação difícil, o medo dessas crianças voltarem para a situação de rua. Terminei o meu mestrado, conheci essas profissionais do sexo ali do Jardim Paraíso. Elas me ensinaram muita coisa sobre a história de vida delas, muitas delas, que é algo que a gente imagina, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, que só vai acontecer lá no norte, no nordeste. E quase todas elas tinham história de aliciamento sexual com 11, 12, 13 anos. Aqui, né? Aqui da nossa região. Debaixo dos nossos olhos. E todas elas, até é bom que os prefeitos, os secretários aí de assistência social aqui da nossa região escutem isso. Porque a maioria dessas mulheres que vêm se prostituir em Rio Preto, elas são daqui da nossa região. O maior raio, assim, a maior distância que tinha aqui era profissionais que tinham vindo de 250 quilômetros. Então, continua sendo aqui a nossa região. Então, pessoas que vieram da nossa região e que todas elas tinham história de aliciamento por volta aí nessa faixa de 11 a 14 anos. Então, se você, uma garota, uma menina que é prostituída entre 11 e 14 anos, ela é uma criança. Tá? E ainda a nossa sociedade, infelizmente, ainda condena essa criança. Né? Ah, ela é safadinha, ela queria, por que ela fez isso? E a maioria delas aceitaram realizar um programa e acabaram tendo o ato sexual, muitas vezes, assim, que nem eu escutei relato, em troca de um botijão de gás. Outra foi em troca de 2 quilos de carne. Então, até por alimento. Então, você vê que, assim, né, quem que eu tenho que realmente julgar nesse ato? Né? Sabe, Mônica, eu vejo que na internet hoje a gente tem muitos juízes, né? Muitos juízes, muitos especialistas em tudo, né? E as pessoas, muitas vezes, elas dão opiniões sem ao menos conhecer, né, sobre aquela realidade, aquela situação, como se fosse muito fácil, né, você sair de uma condição de miséria muitas vezes e falar não para aquilo que naquele momento é a sua única alternativa, né? Mas eu acho a sua entrevista extremamente bacana. A entrevista com a Mônica, ela rende vários episódios. A carreira é um episódio à parte, mas eu queria tocar num assunto com você, já que você abriu essa brecha. O pós-pandemia, Mônica,
você que está dentro da sala de aula, eu também sou professor universitário e eu percebo isso. Eu nunca tive uma quantidade tão grande de alunos com depressão, crise de pânico e tudo mais. Como é que você avalia essa situação que a gente vem vivendo? Olha, Fer, eu vejo assim que eu vou falar uma coisa que provavelmente as pessoas que estão, né, em casa, na internet, enfim, talvez não vão gostar, mas eu acho que a família tem falhado muito mesmo, tá? A família tem falhado e ela, por ela não conseguir, porque na verdade as pessoas estão muito carentes de amor. Acho que todos nós estamos muito carentes. E a família, por estar carente, né, muitas vezes, esse pai, essa mãe estão carentes, e eles não querem lidar com a revolta, com a rejeição, ou com o nervosismo, ou com a agressividade que esse filho vai ter, né, ao ser colocado regras, porque adolescente e criança não gosta de regras e normas. Óbvio que eles não gostam, eles se sentem cerceados, limitados. E aí, né, a família, para não ser repreendida, não faz esse papel da educação, que é a educação que deve ser dada em casa, que é essa educação... E que a gente viu, Mônica, só fazendo um parênteses aqui, muitas vezes os pais chegarem para os professores, isso desde a primeira infância, olha, educa o meu filho. Exatamente. Né? Os professores estão ali para ensinar e a educação vem dos pais. Exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar. Que essa educação emocional, psicológica, moral, que deveria ser feita pela família, os pais estão deixando para a escola. E aí, na hora que a escola educa de alguma forma ali, o pai não aceita que repreende o filho dele. Então, assim, ele não repreende e também não deixa que o terceiro faz. Então, assim, está tendo toda uma confusão de papéis, né? E a escola o educador acaba caindo toda essa responsabilidade sobre ele, e onde a gente vê, inclusive hoje, né, jovens, que são jovens, né, quando chegam no ensino superior, com um comportamento bastante imaturo, bastante infantilizado, até porque não é responsabilidade deles, não é culpa deles, imagina, não é isso, falar essa geração é ruim, nossa, pelo amor de Deus, não, pelo contrário, eles são maravilhosos, eu falo isso para os meus alunos, né, se teve alguma geração que falhou, talvez foi a minha, né, ou até um pouco mais velha que a minha, que não soube educar adequadamente ou dar o suporte emocional que esses jovens precisavam. É que a gente veio de talvez os nossos pais, os seus pais, assim como os meus, de uma educação muito rígida, né? E aí pensaram, o caminho é deixar livre, e liberdade demais... Exatamente, e na psicologia sempre é isso, né? A gente sabe disso, a gente sai de um extremo, vai para o outro para achar o meio termo. Então eu confio muito nessa moçada, que eles que vão encontrar aí o caminho do meio, né? O meio termo. Mas o que eu percebo é que esses 2 anos que a gente passou afastado, realmente trouxe um prejuízo muito grande que as pessoas não estão falando. Um prejuízo emocional, né? Um prejuízo significativo emocional, significativo das nossas relações. Então as pessoas elas estão afoitas por uma relação, mas ao mesmo tempo elas têm medo, porque elas ficaram 2 anos, como se tivesse ficado 2 anos em suspensão. Então a gente está, ao mesmo tempo, né? Olha que dicotomia, né? Nós estamos afoitos e medrosos. Então assim, a gente está igual, sabe o cachorro quando tá, desculpa a analogia, viu gente, mas eu brinco mesmo assim, eu brinco assim em sala de aula, mas sabe aquele cachorrinho que ele quer brincar, mas ele tá com medo? Então ele vem todo felizinho assim, aí você vai pôr a mão nele, ele te avança. Então as pessoas elas estão assim, então ao mesmo tempo que elas estão afoitas por uma relação, elas estão carentes, elas estão irritadiças e brigonas. Pode ver que a gente está brigando demais, a gente briga nas redes sociais, a gente se ofende, a gente se xinga no trânsito. Parece que a gente desaprendeu a se relacionar, desaprendeu a ser gentil, desaprendeu a ser educado. Sabe aquela educação que faz bem pro resto do dia? Aquela coisa gostosa de quando a pessoa entra e você fala, não, pode ir na minha frente, né, na fila, ou quando você vai estacionar e você cede o lugar e etc. Essa gentileza que gera gentileza, né, esse afeto, esse carinho, esse cuidado, parece que tudo isso ficou lá atrás, como se fosse uma coisa fora de moda, mas isso nunca vai cair de moda. Né? Eu acho que nada mais chique, mais elegante, né, do que o carinho, o afeto
E isso muda a nossa vida. Isso é o que é o prazer do dia a dia, que as pessoas falam tanto que perdeu. Né? As pessoas falam assim, parece que minha vida, eu estou o tempo todo irritado, eu escuto muito isso em consultório, né? Eu estou o tempo todo irritado. Né? Mas o quanto você está fazendo ao invés de esperar que as pessoas façam por você? Qual a gentileza que você fez hoje? Estou perguntando para você que está aí, né? Qual a gentileza que você fez hoje no seu dia? Né? Desde a hora que você acordou, você foi gentil com alguém? Né? A gente, quantos elogios você fez? A gente se poupa de ser gentil, se poupa de fazer elogio. Por quê? Parece que a gente está poupando a nossa felicidade para usá-la daqui a pouco. Né? E sendo que a gente pode usar a nossa felicidade hoje. Exatamente. Ô Mônica, o nosso tempo, infelizmente, a gente está acabando. Eu falei, são vários episódios aqui, mas a Mônica que tinha sonho em ajudar as pessoas, em ser professora, está conseguindo o objetivo dela? Mesmo diante de uma sociedade num momento tão complicado quanto esse nosso? Acho que sim, né? Quando eu conto essas histórias eu me emociono muito, né? Algum tempo atrás uma aluna na faculdade, já no 3º ano de faculdade, ela virou para mim e falou assim, faz muito tempo que eu tenho vontade de te falar isso, eu nunca te falei. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, então, eu tô aqui na faculdade por causa de você. Aí eu olhei e falei, por causa de mim? Ela falou, você deu uma palestra quando eu era jovem aprendiz numa empresa como estagiária e você falou que a gente podia confiar nos nossos sonhos, esse tipo de coisa que eu falo, né? De vamos ser gentil, vamos fazer as coisas, vamos sonhar, vamos acreditar. E você falou que podia sonhar, e eu podia sonhar ser uma profissional. E hoje eu estou aqui fazendo psicologia. Isso não tem preço. Então, hoje eu acredito que eu ajudo pessoas. Né? Quando eu escuto um aluno falar que está fazendo faculdade porque eu falei que ele podia fazer faculdade. Né? Quando eu escuto uma pessoa falar que atendeu uma outra pessoa, trazendo essa dose de gentileza e de amor no dia dela. Quando eu escuto alguém falar para mim, olha, eu te escuto na rádio e minha sexta-feira fica mais tranquila depois de te ouvir na CBN. Então, eu acho que é isso, eu acho que sim. Né? Hoje eu tenho 800 alunos, Fer. Então, acho que se eu impactar metade deles, 400, 400 alunos que eu impactar, são aí, vamos pensar, se cada um deles tiver 3 pessoas na sua família, se for uma família diminuta, são 1.200 pessoas que eu estou impactando. Por semestre. Então, eu sempre tento levar uma palavra doce para os meus alunos, uma palavra de compreensão, uma palavra de que faz diferença a existência deles. Se um aluno falta, eu vou atrás, tento descobrir o telefone, pergunto se está tudo bem e se precisa de alguma coisa. E eu acho que é assim que eu faço o bem para as pessoas. E eu acho que esse bem todo mundo pode fazer. Pegar um telefone, mandar um WhatsApp e falar como você está. Eu acho que isso é tão pouco e faz uma diferença tão grande na nossa vida. Eu acho que é isso. Vocês perceberam, né, gente? Promete uma coisa, volta outras vezes? Com certeza, volto sim, sempre, porque você é uma das pessoas, inclusive, que está na minha lista, do como você está, você sabe disso. E enfim, é um prazer estar aqui, é um prazer falar aqui com tantas pessoas, falar com a nossa região, que é uma região tão amada, querida, como eu disse, é uma região que é especial para mim, eu nunca consegui ficar longe. E, enfim, é isso. Muito bom estar aqui. Muito obrigado, Mônica. E você já sabe, outros episódios tão deliciosos quanto esses estão lá no nosso canal, então é só você compartilhar, deixa aquele seu like, manda para quem você gosta, porque toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está chegando com uma entrevista muito bacana para você. E vale o recado, outras notícias de tudo que acontece nessa nossa região metropolitana, região tão importante para o estado de São Paulo, você confere no nosso portal, o jornalentrecidades.com.br. Também estamos nas redes sociais. Nos vemos, até lá, tchau, tchau!